TemaCast. Fenômeno que começou ainda no Brasil colônia, passou pelo Brasil império, entrou na República Velha e na teoria só foi acabar com Getúlio Vargas, mesmo ainda existindo aqui e ali até o final da década de 1980, e ainda sendo praticado em novas versões até hoje. Se você quer de fato entender como funciona a política brasileira, precisa escutar até o final desse episódio. Eu estou falando do coronelismo. Eu sou o Coronel Francisco Seixas e para falar desse assunto eu tenho aqui comigo o Coronel Igor Alcântara. Olá amigos, olá ouvintes, e eu começo com uma frase do coronel Chico Heráclito. A lei é como uma cerca, quando é forte a gente passa por baixo, quando é fraca a gente passa por cima. Pois é, se não fosse trágico seria até bem engraçado, né? E tá aqui também com a gente o Coronel Jorge Virgílio. Olá pessoal, olá ouvintes, e vamos lá para mais um TemaCast. Olha só, e não se esqueça também que o TemaCast não chega até você pelo apoio da Transbrasil Linhas Aéreas, mas sim através da doação de ouvintes que todo mês contribuem para a realização do programa, como por exemplo o Edson Correia e o Pedro Paiva. Se você quer fazer parte do nosso time de mecenas e ajudar o TemaCast a crescer, entre no nosso site temacast.com.br e descubra mais. Você também pode entrar diretamente em um desses links, patreon.com/temacast ou então em apoia.se/TemaCast. Este é o TemaCast número 67 que começa agora. Então, bora! Brasileiro, é preciso definir o que vem a ser o coronelismo. Em primeiro lugar, esse título de coronel não tem nada a ver com o posto, né, ou os postos de coronel das Forças Armadas e das polícias militares, como citamos no episódio 48, na Guerra do Paraguai, parte 1. Mas durante o episódio vocês vão entender de onde vem esse termo. Resumindo bastante, o coronelismo foi uma estrutura de poder local. A gente pode dizer que na maior parte dos casos era municipal, de característica miliciana e agrária. Era uma estrutura que em alguns aspectos lembra a estrutura do poder feudal. Em episódio que faremos em breve sobre o tenentismo, veremos que o poder central do Brasil precisava da colaboração dos poderes estaduais para manter a unidade do país. Já os poderes estaduais precisavam dos poderes locais para se manterem no comando. E é nesses poderes locais que entra o coronelismo. Então, se em outros episódios, como por exemplo o episódio número 6 sobre Lampião, o 23 sobre a Revolução de 30, o episódio 24 sobre a Revolução de 32, nós falamos sobre essa estrutura de poder, mas com enfoque nos planos federal e estadual, agora nós vamos colocar uma lupa para entender como tudo isso funcionava lá na base, ou seja, no município do interior do país. Nesse período, o Brasil era um país basicamente rural. As cidades maiores eram poucas e a maioria da população vivia em locais afastados. Em um território vasto onde estradas eram raras e de má qualidade e a comunicação precária, era muito difícil os centros de poder influenciarem diretamente na vida do cidadão, especialmente de regiões distantes das capitais. Nesses locais, quem mandavam eram os grandes latifundiários que, para não serem incomodados, ajudavam os governos estaduais a se manterem no poder e esses, por sua vez, com a ajuda desses latifundiários, ajudavam o governo federal. E quando falo em ajuda, eu estou falando basicamente em garantir que determinados candidatos ganhassem as eleições. E como garantir isso? Bom, simples. Ou fraudando as eleições, ou garantindo que as pessoas votariam no candidato que o latifundiário local, o coronel, quisesse ou mandasse. E isso podia ser feito através de ameaças ou então pela compra de voto.
Para entender como isso acontecia, vamos voltar no tempo, no ano de 1925, em um dia de eleição para prefeito em uma cidade do sertão pernambucano, a mesma Serra Talhada que a gente falou no episódio sobre Lampião. Neste ano de 1925, foi eleito João Alves de Barros, que viria a substituir o então prefeito, seu tio Francisco Alves de Barros. O João Alves, mais conhecido como Coronel João Alves ou Coronel Cazuza, se elegeu usando esses mesmos recursos que falamos sobre o coronelismo. Mas para explicar isso melhor, vamos chamar aqui o bisneto dele, o meu amigo Igor Alcântara. Explicando aqui para o ouvinte melhor essa história, vocês talvez não se lembrem, mas eu comentei lá no episódio 6 do TemaCast, né, sobre o Lampião, que a minha avó materna nasceu e cresceu em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. E aí, pesquisando para escrever a pauta deste episódio, eu acabei descobrindo que o pai dela, o avô, bisavô, enfim, toda a família da minha avó e, consequentemente, a minha família, eram coronéis dessa região e praticavam essas coisas que a gente está aqui abordando e condenando, que fique claro. Então o que eu vou falar aqui não é uma coisa assim que eu tenho orgulho, na verdade eu tenho uma certa vergonha, né, de falar. Mas vamos lá. Então, como o Francisco falou, a gente está no ano de 1925 e a família queria se manter no poder. E como não havia reeleição nessa época, o atual prefeito, Francisco Alves, não podia se candidatar novamente e escolheu o seu sobrinho, que no caso meu bisavô, João Alves, como o candidato da família. Desde o primeiro prefeito da cidade, que foi o Barão de Pajeú, lá em 1892, Serra Talhada era governada pelo mesmo grupo familiar. Bom, um dia antes da votação, o presidente da sessão eleitoral foi tomar um café na casa do meu bisavô e levou com ele a ata de votação. É isso mesmo, um dia antes da votação ele já levou a ata da votação lá para a casa do coronel. E lá ele, mais alguns ajudantes, né, já assinaram ali, já previamente, o nome de várias pessoas, né, como se elas tivessem comparecido à votação, e essas pessoas já tinham deixado de antemão o título de eleitor com os capangas do coronel. Aí depois da eleição, eles receberiam esse título de volta junto com algum agrado, né, que aí podia ser uma dúzia de ovos, roupas, sapatos, grãos, uma galinha, podia ser um emprego na prefeitura, enfim, alguma coisa que aquela pessoa precisasse. Como o título de eleitor nessa época não tinha foto, algumas vezes acontecia de alguém ir votar com o título de outra pessoa. Bom, enquanto a ata de votação era preenchida ali antes mesmo do dia da votação, eles estavam ali lembrando, né, entre um gole de cachaça e outro, de casos engraçados que aconteceram quando a ata de votação era levada para os alunos do primário assinarem em nome de outros. Isso é verdade, isso realmente aconteceu. Claro que eles não faziam isso para todo mundo, né, já que a eleição, mesmo que de fachada, ela precisava acontecer. Então, no dia seguinte, as pessoas iam votar e, ao chegar na sala de votação, elas encontravam, além do presidente da sessão e dos mesários, capangas do coronel armados. Só que por que eles estavam armados ali? Eles estavam ali sob o pretexto de prestar segurança, né? Só que eles estavam, na verdade, vigiando se todo mundo ia votar em quem eles deveriam votar, em quem o coronel queria. Então a pessoa chegava, assinava o nome, se já não tivesse na lista, pegava a cédula de votação, escrevia o nome do candidato na frente ali, né, dos mesários, e depois ele entregava essa célula de voto aberta para todo mundo ver, e o presidente da sessão então conferia o voto e depositava o voto na urna. Quem não soubesse escrever direito, ou dava o título para outra pessoa e votar no seu lugar, ou pedia ajuda ali para alguém que estava ali na hora. O presidente da sessão perguntava em quem a pessoa queria votar, né, nesse caso que a pessoa não soubesse escrever. Bom, aí a pessoa estava ali, né, para colocar o voto, aí ela olhava ali para o dedo do capanga do coronel ali que estava descansando no gatilho da espingarda, né? Aí ele fazia o quê? Ele falava o nome do candidato que tinha sido previamente escolhido. No caso aqui, né, o próprio coronel João Alves. Daí o presidente da mesa escrevia o voto ali, depositava na urna e estava tudo resolvido. Gente por todo o país. Gente, isso tudo só era possível devido não apenas ao controle que os coronéis exerciam, mas também por causa da legislação eleitoral da época. Em primeiro lugar, como o Igor falou,
o título de eleitor não tinha foto. E aqui é bom a gente dizer o seguinte, que com relação à foto no título de eleitor, em 1932 o título passou a ter a foto do eleitor e em 1956 o retrato tornou-se obrigatório. Só que lá em 1986 foi definido o novo modelo sem o retrato, que é esse que a gente utiliza até os dias de hoje sem a foto, tá? Mas voltando lá então. Então, naquela época, uma pessoa podia ir votar em nome de outra e tinha casos da mesma pessoa votar mais de uma vez. Aliás, o título de eleitor só surgiu em 1881 através da Lei Saraiva. Antes, o eleitor era identificado por testemunhas ou pelos próprios mesários. Até 1842 havia inclusive o voto por procuração, onde a pessoa fazia uma procuração passando para outra o direito de votar, né, por ela. Pois está me parecendo mais eleição de condomínio, né? Bom, nessa época e até a chegada do Getúlio Vargas ao poder, o voto, portanto, era um voto aberto, ou seja, você não tinha o voto secreto. Tudo que você punha lá a respeito do teu candidato, todos podiam ver. O que quer dizer que os mesários, né, sabiam em quem cada pessoa votou, já que depois de escrever o voto na cédula, a pessoa entregava a cédula ao presidente da sessão e este é quem podia colocar o voto na urna. Quem votasse contra os interesses dos coronéis tinha um nome marcado e depois teria que se entender lá com os jagunços desse tal coronel. Esse voto em que a pessoa era obrigada a votar em um nome escolhido era chamado de voto de cabresto. E lembrando que cabresto é aquele instrumento que se coloca em cavalos para controlar para onde eles vão. E por isso a região controlada por uma oligarquia era chamada de curral eleitoral. Como o título de eleitor não tinha foto e você podia votar em qualquer sessão eleitoral do seu município, tinha eleitor que peregrinava, que votava várias vezes, cada vez em uma sessão, e também existia o eleitor fantasma. Quem eram esses eleitores fantasmas? Eram pessoas que pegavam o título de outros eleitores já falecidos e iam votar no lugar dessa pessoa, já que, de propósito, os familiares do morto não haviam dado baixa no registro eleitoral do defunto. Havia vezes em que uma urna sumia e voltava depois cheia de votos. Claro que foram os homens do coronel que colocaram os votos nessa urna. Obviamente, para disfarçar, sempre encontrava alguns votos para a oposição, mas as vitórias esmagadoras eram invariavelmente dos candidatos indicados pelo coronelismo. Isso começou a mudar com a Revolução de 30. Só que mesmo assim, os coronéis ainda tinham muito poder. Em Serra Talhada, por exemplo, a primeira vez que um prefeito da oposição ganhou foi em 1930, mas ele foi logo assassinado. Aí veio o seu substituto, que também foi assassinado. E naquele ano, a cidade teve 3 prefeitos. Só que isso é um assunto mais pra frente. Antes vamos entender como tudo chegou nesse ponto. Pois é, Francisco, e para entender como que os senhores de terra tinham poder absoluto, né, sobre as populações de sua área de influência, digamos assim, a gente precisa voltar lá atrás no Brasil colônia. Portugal, como vocês sabem, é um país bem pequeno, né? Por isso tem esse apelido aqui no Brasil de terrinha. E havia, na época, né, das grandes navegações, conquistado uma quantidade de terras que superava em mais de 100 vezes a sua área, né, o seu território europeu, digamos assim, seu território original. A coroa portuguesa não tinha, portanto, condições de administrar aquilo tudo sozinha. Por isso eles acabaram criando o conceito de capitanias. Inicialmente eles implantaram em algumas colônias africanas, como nas ilhas de Cabo Verde e também na Ilha da Madeira, né? E como deu muito certo, passaram a usar esse método também nas suas possessões no Brasil. Começando pela ilha de São João, que passou a ser administrada por um tal Fernão de Noronha, e por esse motivo, nessa ilha hoje é chamada de Fernando de Noronha. Mas o que eram essas capitanias? As capitanias eram espaços, né, imensos de terra que foram doados pela coroa portuguesa para determinados nobres patrícios, né, com recursos financeiros suficiente para manter aquela posse. Então você, para ter uma capitania, você também tinha que ter já um certo nível de dinheiro para investir nela. Havia obrigações de impostos com a coroa portuguesa e algumas restrições, como não realizar comércio com outros países e nem em vender aquelas terras. Como já citamos no episódio número 64 sobre a revolta da cachaça, né, a posse ela era inicialmente hereditária e com essa exceção a essas regras que eu citei, o donatário de uma capitania podia fazer ali o que ele bem entendesse. Ele tinha total autonomia. Ali ele era, de fato, a lei. E aqui só um comentário à parte, essa foi a primeira PPP do Brasil, né, parceria público-privada. Eu não vou me delongar muito, né, falando das capitanias, para não fugir aqui do tema central do episódio, mas alguns pontos eu preciso tocar de modo que o ouvinte compreenda melhor, né. Quando
Quando esse sistema foi implantado por aqui, o Brasil, né, já era imenso naquela época e, portanto, ele foi dividido em 14 capitanias. Ou seja, cada uma delas era um espaço de terra gigantesco, né? E para vocês terem uma ideia, a capitania mais próspera, que naquele período era de Pernambuco, abrangeu os territórios dos atuais estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas, e a porção ocidental ali da Bahia, né, pegando aquela parte que vai descendo em torno do Rio São Francisco, fazendo com que, deste modo, Pernambuco fizesse fronteira, por exemplo, com Goiás e Minas Gerais. Então, o donatário, que era quem tinha a obrigação de desenvolver aquelas terras construindo vilas, engenhos e igrejas, ele não iria conseguir manter aquilo sozinho. Por esse motivo é que ele acabava cedendo grandes pedaços dessas terras, especialmente as mais afastadas da costa, para quem quisesse pudesse explorar em troca, claro, de alguns impostos e de lealdade, né? Então ali o cara terceirizava a capitania para outros, né? Havia uma franquia, né, da capitania. Era um sistema quase feudal na distribuição de poder, e esses fazendeiros, apesar de estarem submetidos ao poder do donatário da capitania, também exerciam um poder absoluto sobre aquelas terras e, em consequência, sobre as vilas e cidades que depois foram surgindo por ali. Ô Jorge, isso me lembra, tipo aqueles marketing multinível, que eu não vou citar nenhum nome aqui pra gente não tomar um processo, sabe, mas parece aquelas empresas de marketing multinível, tipo, trabalha em casa e ganha e fique milionário. Parece isso aí, né? O cara, Portugal pega uma terra que não é dele, divide em capitanias hereditárias, o cara da capitania divide em um pedacinho, enfim, vai... É um sistema de pirâmide em que todo mundo quer ganhar dinheiro sem trabalhar, né? Exatamente. Enfim, esse é um assunto também que dá pano pra manga, eu não vou nem me estender nisso, mas você tem razão nisso. Pra fome matar, mas nunca abriremos cortinas de ferro. Bom, mas voltando aqui pra pauta, né, gente? Passa o tempo e... Aliás, bastante tempo, e a família real portuguesa vem ao Brasil, depois vai embora, né? E o Brasil se declara independente de Portugal. E as capitanias, então, elas se tornam províncias. E esses mesmos grandes latifundiários, que ainda não eram chamados de coronéis, né? Continuavam lá mandando e desmandando e fazendo o que bem queriam dentro dos seus currais, influência e poder, né? Quer dizer, eram barões que depois viraram coronéis. Mas me diz uma coisa, como é que esses latifundiários passaram a ser chamados de coronéis? Bom, para explicar isso para você, Francisco, eu preciso falar um pouco do nosso famosíssimo Dom Pedro I, né? Quando o Brasil se tornou independente, lá em 1822, Dom Pedro I se tornou imperador do Brasil, enquanto seu pai, Dom João VI, governava Portugal como rei de Portugal. Com a morte de Dom João VI, em 1826, começou a existir uma pressão para que o Dom Pedro I voltasse a Portugal e assumisse o trono de lá como rei de Portugal. Ele resistiu o quanto pôde, mas no dia 7 de abril de 1831, acabou abdicando do trono do Brasil em nome do seu filho, né, o Pedrinho, e foi para Portugal, onde passou a ser chamado de Pedro IV. Aliás, só uma curiosidade aqui, né? O hino de 7 de abril é o nosso hino nacional hoje, né? Se você procurar no YouTube, hino de 7 de abril, você vai ver o hino, que é o hino em homenagem a essa abdicação do trono, e você vai ver que ele tem exatamente o mesmo instrumental do hino nacional. Então esse hino de 7 de abril viraria mais tarde hino nacional. Bom, pulando esse parênteses, né? Só que Pedrinho, né, que mais tarde seria coroado como Dom Pedro II, ele tinha na época apenas 5 anos de idade e não poderia assumir o trono. Começa ali então em 1831, que conhecemos como período regencial, que durou até 1840, que quando ocorreu aí um dos muitos golpes do Brasil, o golpe da maioridade, né, que coroou o Pedro, ainda menor de idade, Pedro II. Ainda em 1831 é criada a trina provisória, que durou apenas alguns meses, e deu lugar no mesmo ano à trina permanente, que contava com o senador carioca Francisco de Lima e Silva, que viria a ser o pai do Duque de Caxias, e os deputados José da Costa Carvalho, que era da Bahia, e João Braulio Moniz, que era do Maranhão. Só a nível de curiosidade, não tem nada a ver com esse episódio, mas só comentando, né? Esses dois nordestinos fundaram a primeira tipografia, o primeiro periódico da cidade de São Paulo, né? Que foi o Farol Paulistano. Nesta época, a situação do Brasil era muito delicada, né? E as fronteiras elas ainda eram frágeis, e elas vinham sendo o tempo todo disputadas e contestadas, né? A gente discutiu isso várias vezes em outros episódios que falamos desse período. E aconteciam revoltas por todo lado, e o exército não tinha confiança do poder central para manter a ordem no país. Muita gente nas Forças Armadas queria a volta de Dom Pedro I e não reconhecia o governo da regência. Aliás, eles eram até chamados de partido regressista por esse motivo, né? Porque eles queriam um regresso do imperador, o retorno do rei. Mas depois eles contrataram um outro marqueteiro e o cara falou: regressista não pega bem, troca para conservador que fica melhor. Aí passou a ser partido conservador. Bom, por isso, desde 1831, o orçamento e o efetivo do exército brasileiro
foram reduzidos. Só para vocês terem uma ideia, né, ali em maio de 1831, esse efetivo que era de 30 mil caiu para aproximadamente 14 mil homens, ou seja, né, numa canetada você reduziu o exército pela metade. Em agosto do mesmo ano, né, esse número chegou a meros 10 mil homens. Para isso, né, além de congelar o alistamento militar, demissões e licenças aconteciam aos milhares, né, e isso era o exército do país, 10 mil homens. Só que o Brasil não podia, né, se dar ao luxo de ficar sem nenhuma força que garantisse o poder central, né, as fronteiras e a ordem, ainda mais quando você é um país gigante. A regência, então, percebe que o melhor a fazer é se aliar com lideranças municipais e, num escambo ali de favores, pedir a ajuda deles na garantia da ordem em troca de manter ali, né, o status quo daquele pessoal. É criada, então, a Guarda Nacional, já em 1831, a gente chegou a comentar sobre isso em outros episódios, e o decreto para a criação desta força foi assinado em 18 de agosto de 1831 pelo então ministro da Justiça e líder, de fato, da regência, o paulista Diogo Antônio Feijó. O alistamento para a Guarda Nacional era obrigatório a todos os eleitores sadios entre 18 e 60 anos que não fossem autoridades, seja administrativas, judiciárias, policiais, militares ou religiosas. E quando eu digo eleitor, né, eu digo apenas homens com 18 anos ou mais, nascidos no Brasil e com renda anual superior a 200 mil réis nas grandes cidades e 100 mil réis no restante do país, o que quer que isso signifique, mas era muito dinheiro. A pessoa listada também seria responsável pela sua própria alimentação, uniforme e arma de uso pessoal. Como uma instituição de caráter civil, a Guarda Nacional era subordinada aos juízes de paz, aos juízes criminais, aos presidentes de província e ao ministro da Justiça, sendo somente essas autoridades que podiam requisitar seus serviços. O único cenário em que os guardas nacionais passariam a fazer parte da estrutura militar de primeira linha, né, o exército propriamente dito, era no caso dos corpos destacados para a guerra, quando deveriam atuar como auxiliares do exército. A gente viu isso lá no episódio sobre a Guerra do Paraguai. Então a gente vê aqui duas características da Guarda Nacional, né? Uma é que ela é civil, ou seja, os membros dela não são militares profissionais, eles exercem, né, a sua profissão no dia a dia e, quando são chamados, se apresentam para o serviço e atuam como uma milícia. O segundo fato é que ela é municipal. O governo regencial queria, assim, evitar, né, a centralização do controle dessa guarda, o que poderia eventualmente facilitar um golpe, né? A ideia era descentralizar para mais facilmente o governo central desmobilizar essas guardas nacionais. Por causa disso, né, e para que a Guarda Nacional funcionasse de fato, o governo precisou se aliar às lideranças locais, aqueles mesmos grandes latifundiários que eram, mesmo que nesta época não oficialmente ou legalmente, a lei e a ordem nos municípios que controlavam. A esses líderes locais foi dada a liderança da Guarda Nacional de sua região e, por causa disso, eles receberam o título de coronéis da Guarda Nacional. Abaixo deles e sob seu comando havia aqueles que de fato pegavam em armas e comandavam pedaços de tropa quando em ação. Essas pessoas, que sempre eram alguém da confiança do coronel, recebiam o título de major da Guarda Nacional. Além disso, né, abaixo desses majores, você tinha pessoas com outras patentes, que mesmo sendo civis, né, usavam o mesmo nome daqueles usados pelo exército, né, como capitão, tenente ou sargento. Cabia ao governo, né, escolher os coronéis e os majores da legião da Guarda Nacional. Os demais oficiais, inicialmente, eram escolhidos para exercer um posto pelo prazo de 4 anos, através de eleições em que votavam todos os guardas nacionais. Porém, tal fórmula foi modificada após a promulgação do Ato Adicional de 1834, sendo substituída por nomeações provinciais, propostas pelas câmaras municipais e, mais tarde, por indicação dos comandantes dos corpos. Ou seja, a partir de 1834, oficializou-se o que, né, já era prática. O coronel era quem indicava os oficiais de sua guarda. Só que nem sempre, né, essa Guarda Nacional atendia aos interesses do governo, né? Se lá na Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, cujo tema dedicamos 3 episódios, eles contribuíram, né, com praticamente metade das tropas brasileiras no conflito, na Revolta dos Liberais, ou Revolta Liberal de 1842, eles aderiram à revolta e lutaram, inclusive, contra o exército em muitas ocasiões. Inclusive, foi o caso, por exemplo, da Guerra dos Farrapos, né, que você tinha uma Guarda Nacional lutando contra o conjunto do exército. Bom, a Guarda Nacional ela foi desmobilizada oficialmente em 1922, mas títulos de coronéis, majores, capitães e tenentes continuaram a ser transmitidos mesmo depois disso a pessoas influentes em troca de apoio político. O próprio presidente Arthur Bernardes, né, foi um dos que mais fez isso e ele assumiu a presidência logo após o fim da Guarda Nacional em 1922. Aliás, é bom deixar claro que muitos dos coronéis que vieram depois disso nunca receberam oficialmente esse título. Alguns eram chamados assim apenas por, digamos, terem poder e influência, né, em uma determinada região e por seus pais e avós terem sido coronéis da Guarda Nacional, né? A patente não era hereditária, mas ela acabou
passando de pai para filho, já que a expressão acabou se tornando quase ali um pronome de tratamento, conferir uma reverência àquela pessoa, quase um título de nobreza, né? Já que acabou a monarquia e não tinha mais como o cara ser barão de qualquer coisa, então ele virava o coronel de fulano de tal. Mas não é para falar da Guarda Nacional em si que estamos aqui. E sim, como é que a criação dela, muito além de apenas cunhar o título de coronel para esses grandes senhores de terra, ajudou a consolidar e aumentar o poder que eles tinham. Governou de 1894 até 1898, e sobre quem nós falamos um pouco mais lá no episódio sobre Canudos. Inclusive, no combate a Canudos, o coronelismo teve um importante papel. Como a região que ocorreu o conflito era a área de influência do coronel Jeremoabo, esse coronel colocou suas forças para trabalhar auxiliando o exército nas diversas incursões por Canudos até a comunidade ser vencida e desfeita. Por isso, e por toda a conjuntura política da época, ficava cada vez mais claro para o governo federal de que a ajuda que os coronéis poderiam fornecer na manutenção da ordem era fundamental. Só que foi apenas com o quarto presidente da República, o segundo presidente civil, que as estruturas do poder que beneficiaram os coronéis foram bem assim definidas. O também paulista Campos Salles governou de 1898 a 1902 e foi ele quem propôs a política dos estados, que mais tarde ficou conhecido como a política dos governadores. O Campos Salles assumiu a presidência preocupado com a fragilidade do sistema político republicano brasileiro e quis, com essa política dos governadores, criar um pacto em que tanto os interesses federais quanto os estaduais fossem atendidos. No fundo, o que ele pretendia era criar um mecanismo que desse estabilidade às oligarquias que controlavam a economia do país, evitando que os interesses desse poder fossem contrariados. O ouvinte aqui com certeza já deve estar cansado de saber disso, mas resumindo aqui mais uma vez, a política dos governadores consistia no fato de que o governo central deveria respeitar as decisões dos partidos que mantinham o poder em cada estado, desde que esses partidos elegessem bancadas no Congresso absolutamente fiéis ao presidente da República. Os governadores eram indicados pelo poder central e tinham a habilidade de destituir os deputados que não lhes fossem afeitos. A gente comentou que esse período do federalismo brasileiro era bem radical, assim, em certos aspectos. Quer dizer, era cada estado por si, desde que eles não, tentassem ser um país independente e não oferecessem, vamos dizer assim, nenhum risco à presidência da República, né? E isso acabou criando uma série de problemas, porque o governo federal ele não conseguia, por exemplo, ter qualquer influência, organizar qualquer tipo de coisa a nível nacional. Então, por exemplo, quando um ministro ligava do Rio de Janeiro, passava um telégrafo, na verdade, que era mais comum, tentava implementar algum tipo de medida, algum tipo de norma, o cara simplesmente mandava uma resposta enviesada, assim, dizendo, olha, esse aqui é o meu estado, então não se meta, não vem aqui querer dar ordem, né? Então o Arthur Bernardes, como a gente citou, ele foi um dos primeiros presidentes que tentou bater de frente com isso, né? De acabar com essa desordem. Essa desordem a gente vê, por exemplo, no caso dos trens do Brasil. Você vê que cada estado tinha uma bitola diferente de trem porque o governo federal não conseguia organizar ninguém a nada. Então era radical mesmo. Meu estado é meu, eu faço o que eu quiser e tu não vem aqui com teu ministro dizer pra mim o que eu vou fazer no meu estado. As pessoas respondiam, né, ao governo federal mais ou menos com essas palavras, né, pra ver como era radical nesse período. Pois é, e lembrando, ouvinte, que nessa época não haviam partidos nacionais, né, você tinha ali Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paulista, enfim, os partidos eles eram estaduais, o que reforça essa estrutura de poder federalista. Voltando então a essa questão da política dos governadores, né, isso foi feito, né, pelo Campos Salles sem modificar a base política dos estados, e eram justamente os coronéis que permitiam aos partidos estaduais assegurar antecipadamente a composição das bancadas através, né, do controle que os coronéis tinham do seu eleitorado, né, os famosos, que a gente já comentou, currais eleitorais, né, que já foi citado antes. Nesse esquema, né, e com a característica do voto aberto, o coronel controlava os votantes em sua área de influência, obtendo votos para o seu candidato em troca de benefícios, né, para ele e para a região, como por exemplo uma vaga no hospital, né, ou um cargo público para um dos seus vassalos ali. Por sua vez, o coronel apoiava o poder político estadual, que oferecia suporte ao governo federal. E, em troca, o governo federal retribuía favores aos poderes estaduais, que faziam
o mesmo aos coronéis, liberando verba para que fossem feitas obras que garantissem popularidade e respeito, né, permitindo então com que essas famílias, esses coronéis, bancassem a administração dos seus currais eleitorais. Então era um famoso toma lá da cá. O que mudou, mas não muito hoje, se a gente pensar que, por exemplo, para conseguir que determinada votação seja aprovada no Congresso, né, para conseguir o voto de determinado deputado federal ali, o governo acaba liberando ou adicionando uma determinada verba no orçamento para aquele cara fazer uma obra ali na região lá de influência dele. Enfim, a gente só evoluiu a prática, mas o mecanismo é muito parecido. Bom, essa troca de favores, né, que eu comentei aqui, era justamente o fundamento do Pacto da Política dos Governadores, né, que envolvia então o presidente da República, governadores estaduais, deputados, senadores e também outros cargos políticos. O coronel então mandava no município, nomeando e arranjando empregos para os seus aliados. O governador, e por causa disso, ele não sofria oposição na Assembleia Legislativa Estadual, assim como o presidente da República tinha todas as suas iniciativas aprovadas pelo Congresso Nacional. E para garantir que o sistema funcionaria mesmo dessa forma, o presidente Campos Salles criou em 1902 a Comissão de Verificação de Poderes. Olha o nome. Essa comissão era composta por 5 parlamentares e era essa comissão que dava o parecer se os votos que elegeram cada deputado eram válidos e, se válidos, aprovava a posse daquele congressista. Isso era na teoria, né? Porque na prática o que eles verificavam era se o deputado eleito estava realmente de acordo com as políticas do presidente. Era uma espécie de uma checagem ali para ver se todo o sistema ainda estava funcionando, né? Por isso, ser eleito naquela época não significava assumir o cargo de fato. Isso é o que explica por que o governador da Bahia, José Bezerra, disse por volta de 1920 que ser eleito é uma coisa, ser reconhecido é outra. E frase que é uma variação de uma outra atribuída ao senador gaúcho Pinheiro Machado, que assegurou a um oposicionista: olha, eleito o senhor foi, mas não vai ser diplomado. Se hoje tem gente que fica famosa só por ser amiga de gente famosa, na época as pessoas procuravam obter vantagens ou até mesmo sobreviver devido à sua relação com algum coronel. Com o fortalecimento do coronelismo, acabou ganhando popularidade as relações de compadrio. Nesse sistema, que é muito parecido com o sistema de suzerania e vassalagem na Europa medieval, as pessoas que não tinham o status social do coronel acabavam se submetendo a ele, seja por medo ou para conseguir vantagens. Isso incluía as famílias pobres de trabalhadores rurais, funcionários públicos, políticos locais e até mesmo, em muitos casos, a própria igreja. Verifica-se aqui também uma outra relação política bem latino-americana, apesar de não exclusiva do nosso continente, já que na Itália, especialmente no sul, isso também acontecia. Eu estou falando do clientelismo, que é a relação onde uma pessoa recebe proteção em troca de seu apoio político. Isso também engloba a relação chamada de caciquismo, onde um cacique político usa de seu carisma e influência para apadrinhar políticos que exerçam cargos em esferas mais locais e, em troca, mantém sua base de votos. Ficou meio confuso? Bom, deixa eu dar um exemplo. Um determinado senador ou deputado federal que tenha influência em uma grande área de um estado é o tal do cacique daquela região e tem debaixo do seu braço uma série de prefeitos, vereadores e deputados estaduais. Existe uma troca de apoio entre eles para que aquele mesmo grupo se mantenha no poder. É mais ou menos assim. A liderança local garante o apoio do povo naquele município para o congressista e este, por sua vez, usa seu poder para garantir obras e benfeitorias naquela região para que os líderes locais possam usar de maneira a manter e expandir sua base de votos. Lembre-se aí o ouvinte que o coronelismo era mais forte especialmente nas regiões mais distantes da capital federal, especialmente no Nordeste, que sofria com os ciclos constantes de seca em estados fortemente agrários como Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Então o acesso a recursos como terras e até mesmo a água era controlado pelos coronéis, e eles controlavam até a polícia. Se um delegado, por exemplo, decidisse investigar um crime que não era de interesse do coronel que essa investigação fosse feita, logo esse delegado era transferido para outra cidade. Bastava um contato do senhor de terra com um político amigo da capital
para que isso se tornasse uma realidade. E é bom deixar claro que nem todo coronel usava o medo como sua forma principal de controle. Muitos perceberam que era mais fácil e mais eficiente usar o carisma. E nesse cenário você viu o coronel posando como um salvador da pátria. Essa prática anda de mãos dadas com o populismo político. Os coronéis que seguiam esse caminho promoviam festas para o pessoal, para o povo, doavam dinheiro para a reforma ou construção de escolas e igrejas, conseguiam emprego para os seus apadrinhados, vagas em hospital, enfim, ele tentava dominar as pessoas sem a necessidade do uso da força. Mas essa prática tem um nome, é chamado de caudilismo. Mas olha só, não vamos se enganar, tá? Se depois de tentar todas essas coisas carismáticas aí, a coisa não funcionasse, esse mesmo coronel carismático poderia ser tão cruel quanto os coronéis mais sádicos. Ou seja, se não funcionasse o charme, ele ia pra porrada. Uma outra coisa comum no coronelismo era que em alguns municípios havia mais de uma família latifundiária, ou seja, havia mais de um coronel. O mais comum é existir um coronel que estava, em termos de poder e prestígio, acima dos outros. Era o tal do coronel dos coronéis. Mas em outros locais, as famílias podiam rivalizar. Guerra entre diferentes coronéis chegaram a acontecer, mas da mesma forma como as famílias mafiosas da Itália ou lá nos Estados Unidos, eles evitavam chegar às vias de fato e tentavam resolver as diferenças na diplomacia ou na política. Em casos assim, o que acontecia era uma disputa pelo poder através de canais de influência e pelas eleições. Havia então os coronéis da situação e os coronéis da oposição. Era difícil, mas não impossível, que um candidato da oposição ganhasse uma eleição. E quando eu falo difícil é porque quando determinado grupo estava no poder, ele tinha nas mãos a máquina pública para conseguir se manter lá. Nos casos em que o candidato de um outro coronel ganhava uma eleição, ele deveria procurar logo se aliar ao governo estadual ou a quem fosse aliado do governador em seu município. Caso contrário, as verbas para aquela região eram drasticamente reduzidas e aquele grupo não conseguiria eleger mais ninguém. Dessa forma, mesmo que famílias diferentes se alternassem no poder, havia ali um acordo para que as coisas continuassem sempre da mesma forma. Bom, então vamos só organizar um pouco melhor as ideias para que fique bem claro o que eu quis dizer. Primeiro, quanto à forma de trato com o povo, havia basicamente dois tipos de coronéis. O coronel jagunço, que era aquele que se impunha pelo medo, e o coronel caudilho, que era aquele que se impunha pelo carisma e pelo clientelismo. Com o passar do tempo, com cidades maiores e mais interligadas, mais populistas os coronéis acabaram se tornando, ou seja, o pessoal foi meio que abandonando aos poucos a violência, né? Já do ponto de vista da estrutura de poder, os estudiosos dividiram o coronelismo em três tipos: o tribal, o personalista e o colegiado. O tribal parece um patriarca de um clã, cujo poder se espalha por vários municípios e deriva do fato dele pertencer a uma família tradicionalmente poderosa. O personalista deve tudo ao seu carisma pessoal, a ter certos atributos que são só dele e são impossíveis de transmitir por herança, geralmente desaparecendo com a sua morte, portanto. Já o colegiado são os mais estáveis, já que dirigem os negócios políticos em comum acordo com outros coronéis sem que haja grandes desavenças entre eles. As bases do seu poder são: primeiro, a terra. Num país de dimensões agrárias tão vastas, a riqueza dos indivíduos era medida pela extensão da propriedade. Logo, era fundamental para a afirmação e continuidade do poder do coronel ele possuir significativas extensões de terras. Muitas vezes ele tomava terra de pequenos produtores rurais na base da bala, sem margem para qualquer conversa. O segundo é a família ou a parentela, que permitia ao coronel, por meio de casamentos arranjados, ampliar o seu domínio, colocando gente do seu sangue e da sua confiança em todos os escalões do poder municipal e estadual, parecido com o que fez o Napoleão quando conquistou boa parte da Europa, sempre colocando lá um parente seu como rei. O terceiro é os agregados, a imensa quantidade de parentes distantes, compadres, afilhados e demais protegidos do coronel, que ajudavam a estender o poder dele para fora da família núcleo, permitindo que sua autoridade se espalhasse para regiões bem mais distantes do que a do seu feudo. Isso é diferente do segundo ponto, já que os agregados não tinham necessidade de ter parentesco com o coronel. Bastava que fossem aliados fortes ou apadrinhados. Bom, mas se na República Velha o coronelismo teve seu apoio
os estados, e uma série de fatores levou à Revolução de 30, né? Mas eu não vou detalhar aqui essa revolução porque o TemaCast já tem um episódio inteiro dedicado a esse assunto, então você pode ir lá nos nossos episódios antigos e conferir. O fato é que com essa revolução, né, o Getúlio Vargas chegou ao poder disposto a colocar um fim a tudo aquilo, pelo menos dizendo que ia colocar um fim. Além de grande opositor, né, das práticas da República Velha, o Getúlio também era muito centralizador, né? Por isso ele se incomodava com o tamanho do poder dos coronéis e estava disposto a colocar um freio naquilo, né? Vamos dizer assim, essa liberdade toda da Primeira República, que os estados tinham uma grande autonomia, começou a incomodar o Getúlio Vargas, né? Ele achava que o Brasil ficou atrasado em grande parte por causa disso. Então ele queria voltar a um modelo um pouco mais parecido com o do Império, em que a coisa era muito centralizada na capital federal, no caso aqui o Rio de Janeiro. Algumas mudanças, né, na lei eleitoral promovidas por Vargas tinham como objetivo reduzir, né, a influência desse coronelismo na democracia brasileira. Entre essas mudanças, né, as duas principais são a instituição do voto secreto e o voto das mulheres, mesmo que inicialmente apenas para as funcionárias públicas. Só que o declínio, né, das relações entre os políticos e os coronéis começou a dar mostras de desgaste antes mesmo de Getúlio, né? A Guerra da Princesa, travada por João Pessoa, que era governador da Paraíba, contra um poderoso coronel do sertão chamado José Pereira, ou Zé Pereira, desde que havia tomado posse em outubro de 1928, resumiu e antecipou o que iria ocorrer no Brasil a partir do sucesso da Revolução de 1930. Vale lembrar que, obviamente, né, nesta época, o nome da capital da Paraíba não era João Pessoa, mas Cidade da Paraíba. O nome atual ele só foi dado em 1930 em homenagem a esse governador e após a sua morte, né? Inclusive, eu tenho um amigo que é paraibano e ele odeia esse nome João Pessoa, né? Ele é nascido em João Pessoa, ele gostaria que a cidade voltasse a se chamar Paraíba. Mas enfim, né, pulando essa parte, o João Pessoa, né, o político, não a cidade, que foi vencedor ali das eleições estaduais em 1927, discordava da forma como os grupos políticos que o elegeram conduziam a política paraibana, onde era valorizado o grande latifundiário de terras do interior, possuidores de grandes riquezas baseadas no cultivo do algodão e na pecuária. Nos seus redutos, né, eram os coronéis que apontavam os candidatos a cargos executivos, além de nomearem delegados, promotores e juízes. Eles julgavam, mas não eram julgados. Olha que interessante, né? Como o Brasil evoluiu desde então. Verdadeiros senhores feudais, nada era feito ou deixava de ser feito em seus territórios que não tivesse a sua aprovação. Mas, né, o João Pessoa passou a não respeitar mais indicações desses senhores de terra para nomeações de cargos públicos, né? Apesar de que isso é um pouco incoerente, visto que o João Pessoa foi indicado para ser governador da Paraíba pelo tio dele, que foi presidente do Brasil, mas vamos pular essa parte. Vários fatos se seguiram, né, depois disso, que não teremos tempo de retratar aqui, mas no final, os coronéis da Serra do Teixeira, que ficava ali na divisa entre a Paraíba e Pernambuco, declararam sua independência em 28 de fevereiro de 1930, formando o território de Princesa, cuja capital era a cidade de Princesa. Isso era a atitude final, né, de enfrentamento dos coronéis, liderado por Zé Pereira, contra João Pessoa. Uma guerra foi travada, sendo perdida em agosto daquele ano, já às vésperas da chegada de Getúlio ao poder. Inclusive, né, dizem que o próprio Lampião foi chamado para lutar contra esse coronel. Falando do Getúlio, né, que era bastante centralizador e autoritário, ele agiu como pôde para reduzir o poder do coronelismo e para aumentar o seu poder nesse processo. Como nós falamos antes, né, o coronelismo é uma forma de poder agrária, ou seja, são latifundiários que controlam uma população rural, né, e por isso, né, as mudanças na política eleitoral de Vargas tinham o objetivo de valorizar o sufrágio urbano, aumentando assim, né, a presença eleitoral e valorizando o poder das novas forças emergentes dos operários em detrimento, né, ali dos trabalhadores rurais. Por isso que no começo, né, as únicas mulheres que podiam votar eram as funcionárias públicas. Eram poucas as funcionárias públicas do interior. Então, com essa medida, o voto urbano seria a imensa maioria, né? E aqui só um comentário à parte, né? Uma coisa curiosa é que o Getúlio Vargas ele criou um mundo aqui no Brasil muito parecido com aquele do 1984, né? Porque os funcionários públicos eles formavam uma espécie de aristocracia, vamos dizer assim. Eles tinham hospitais próprios, eles tinham uma série de privilégios, mas em compensação, se eles fizessem qualquer coisa contra o regime, eles eram supariamente punidos, né? E o restante da população... E que bom que isso acabou, né, cara? Hoje os funcionários públicos não têm mais tantas vantagens, assim... Coisa já é bem diferente. Ah, com certeza não. Isso foi no outro Brasil, né? Mas isso é uma coisa curiosa. Com certeza, no estado dos ouvintes, né, no estado de vocês já viram que tem assim, os hospitais dos servidores, né? Lembrando que não existia o SUS naquela época, né? O Brasil era bem mais precário. Então, se você não fosse funcionário público, não fosse militar e não fosse muito rico,
você não tinha hospital. Basicamente era isso. Exatamente. Enfim, além disso, né, o Getúlio enviava agentes do governo central, né, para administrar os estados e municípios, né, os interventores e os intendentes, que não apenas fiscalizavam o que acontecia por lá, como também intervinham, né? Muitas vezes substituindo prefeitos e governadores. Portanto, foi fundamental para que o coronelismo entrasse em declínio o surgimento de um executivo federal forte e cada vez mais poderoso. Né? Situação que se reforçou ainda mais com a proclamação da ditadura do Estado Novo em novembro de 1937. Né? Somando-se a tudo isso, a industrialização, o crescimento demográfico e a imigração para as cidades, característica do Brasil do pós-1945, só fizeram por acelerar ainda mais o declínio do coronelismo. Pelo menos, né, e aqui eu tenho que fazer um pontuar, pelo menos essa forma antiga de coronelismo, porque, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, lá no livro dele Raízes do Brasil, na verdade ele diz que o coronelismo ele não acabou exatamente, ele migrou do campo para a cidade. Então, se antigamente você tinha o latifundiário que mandava na política local, hoje em dia você vai ter o empreiteiro que está na cidade e que ele bota o dedo na cara do prefeito e fala, você vai fazer X e não Y, não importa qual seja o interesse público, vamos dizer assim. Né? Então, uma das críticas do Sérgio Buarque de Holanda é a ideia de que no Brasil, né, a gente não atingiu uma sociedade capitalista. A gente pegou aquele sistema feudal que existia no interior e ele invadiu o meio urbano com o Estado Novo. Né? Você criou uma espécie de feudalismo das cidades, sei lá, uma coisa assim, um coronelismo das cidades que não tem as mesmas configurações daquele outro coronelismo, né? Ele é diferente, mas ele não foi um total rompimento, de fato. Né? Ou seja, o Brasil não se tornou de fato uma sociedade capitalista, na visão do Sérgio Buarque de Holanda. Em resumo, é isso. Enfim, é um processo até, né, de certa forma, lógico, né? Que também lembra do declínio do feudalismo, mas aquele feudalismo do campo. Como o poder era baseado em uma estrutura rural, o êxodo para as grandes cidades reduziu esse poder e agora quem dava a carta eram os industriais, não os fazendeiros, mas os industriais que se comportavam de forma muito semelhante ao dos antigos coronéis, né? A gente não passou a ter uma sociedade capitalista plena, vamos dizer assim. A gente tinha feudos rurais e passamos a ter feudos urbanos, na forma de diversos monopólios, né? Inclusive você vai aqui, mesmo no Distrito Federal, por exemplo, que é um lugar recente, né, construído há pouco tempo no Brasil, comparado com outras cidades brasileiras, o sistema de transporte público é um feudo. Inclusive é um feudo lá do genro do JK, diga-se de passagem. E aqui no Rio a mesma coisa, o transporte pertence à família barata, né? Então uma grande parte dos problemas de transporte que a gente tem no Rio vem do fato de que existe um monopólio muito forte do transporte, que o transporte ele é feito para maximizar o ganho do cara que é dono do transporte, não para melhorar o funcionamento da cidade ou do estado, né? Enfim, né, só pontuando aí que determinadas estruturas, né, que às vezes as pessoas dizem, acabou o coronelismo. Assim como o Sérgio Buarque de Holanda, eu sou um pouco crítico se ele de fato acabou ou se só estamos vivendo uma segunda fase dele. Bom, então com isso ficou claro que o coronelismo não acabou em 1945, ou eu estou errado, Igor? Você não está errado não, viu, Francisco? A influência e o poder local dos coronéis diminuiu, mas nunca acabou de fato, né, conforme o Jorge comentou. Eu, por exemplo, né, eu morava em Fortaleza em 1986, eu lembro que quando o Tasso Gereissati venceu a eleição para governador naquele ano, ele enfrentou um triunvirato de coronéis, né, que se alternava no poder, que era formado pelo Adalto Bezerra, César Caos e Virgílio Távora. Ok, eles eram militares, né, mas o poder dessas famílias vinha desde a República Velha com os coronéis da Guarda Nacional, que a gente comentou aqui neste episódio. Pois é, e foi interessante, né, você comentar que eles eram também militares, né, porque foi exatamente o general gaúcho Costa e Silva que se articulou com o coronelismo após o golpe militar de 1964, né? E aqui só fazendo um parênteses rapidinho, aí passou a coexistir, essa na minha opinião, tá? Dois coronelismos no Brasil. Você tem um coronelismo, vamos dizer assim, rural, que, né, vai se reformar, mas existe, né, era aquilo que eu estava apontando da visão do Sérgio Buarque de Holanda, uma espécie de coronelismo urbano, que se dá através desses monopólios, dessas parcerias público-privadas, que é basicamente transferência de dinheiro público para o privado. Aí, depois do golpe militar de 64, né, ocorreu um estranho e contraditório fenômeno. Né? Os militares que ascenderam ao comando do país naquela ocasião, com o objetivo de implantar o seu
projeto do Brasil Grande, né, que era a ambição de tornar o país uma potência de médio porte, a gente já comentou isso aqui em algumas outras ocasiões, né, e ao mesmo tempo, né, que neutralizavam a força das massas urbanas que lhe eram hostis, eles trataram ali de se aliar, né, especialmente no Nordeste, com os remanescentes do coronelismo antigo, daquele coronelismo mais tradicional. Desta forma, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco e na Bahia, né, ao recorrerem aos casuísmos eleitorais, ajudaram e fortaleceram as velhas oligarquias. Os generais, em 1964, ao contrário dos tenentes, em 1930, promoveram uma atualização do poder dos coronéis, né, que é esse chamado de neocoronelismo, que não é aquilo que eu estava comentando do Sérgio Buarque de Holanda. Unindo uma proposta de modernização da economia com as esdrúxulas práticas que remontavam ao Brasil arcaico, o país conheceu entre 1969 e 1979 um impressionante desenvolvimento econômico, né, simultâneo ao quase total fechamento político, o mais sufocante que o país conheceu desde os tempos do Estado Novo, né, que foi ali entre 1937 e 1945. A verdade, né, é que o coronelismo nunca desapareceu de fato. Quanto mais distante, né, e mais precária a cidade, mais fácil é encontrá-lo. Só que agora ele é mais sutil, ele perdeu muito da sua característica agrária. Quando uma pessoa mais pobre precisa de uma vaga em hospital, uma cesta básica, vaga na escola para os filhos ou emprego para o sobrinho, e consegue isso com a intervenção de algum político, vemos aí o chamado, né, hoje em dia, de neocoronelismo. E na época, né, do governo militar, né, a gente viu muito algumas dessas antigas famílias de coronéis se tornarem praticamente donas do Estado. Né, o Igor citou, né, o triunvirato cearense, por exemplo, mas isso ocorria em muitos lugares e era mais forte naqueles estados onde o coronelismo tinha sido mais forte no passado, né, que foi ali na região Nordeste e no Centro-Oeste. No Maranhão, né, por exemplo, a família Sarney comandou o estado por mais de 45 anos. Isso para não falar da família Neves de Almeida em Minas Gerais, né, que é o mais coronelista de todos os estados aqui da nossa região Sudeste. Né. O professor Averi Veríssimo, inclusive, falou algo bem tragicômico no blog dele sobre o neocoronelismo Sarney do Maranhão, que depois até se alastrou também para o Amapá. Ele disse o seguinte, abre aspas, para nascer, maternidade Marli Sarney. Para morar, escolha uma das vilas, Sarney, Sarney Filho, Quiola Sarney ou Rosiana Sarney. Para estudar, há as seguintes opções de escola, Sarney Neto, Rosiana Sarney, Fernando Sarney, Marli Sarney e José Sarney. Para pesquisar, apanhe um táxi no posto de saúde Marli Sarney e vá até a Biblioteca José Sarney, que fica na maior universidade particular do estado do Maranhão, que o povo jura que pertence a um tal de José Sarney. Para inteirar-se das notícias, leia o jornal O Estado do Maranhão ou liga a TV na TV Mirante, ou se preferir ouvir rádio, sintonize as rádios Mirante AM e FM, todas de um tal de José Sarney. Se estiver no interior do estado, ligue para uma das 35 emissoras de rádio ou 13 repetidoras da TV Mirante, todas do mesmo proprietário. Para saber sobre as contas públicas, vá ao Tribunal de Contas Rosiane Murad Sarney, recém-batizado com esse nome, o que é proibido pela Constituição, coisa que no estado do Maranhão não tem nenhum valor. Para entrar ou sair da cidade, atravesse a Ponte José Sarney, pegue a Avenida José Sarney, vá até a rodoviária Quiola Sarney. Lá, se quiser, pegue um ônibus caindo aos pedaços, ande algumas horas pelas maravilhosas rodovias maranhenses e aporte no município José Sarney. Não gostou de nada disso? Quer reclamar então? Bom, então vá ao Fórum José Sarney, procure a sala de imprensa Marli Sarney, informe-se e dirija-se à sala de Defensoria Pública Quiola Sarney, fecha aspas. Mas que inferno, né, você ter que Sarney em tudo na sua vida. Mas enfim, né, na Bahia também a gente tem um fenômeno que ficou bem conhecido, né, com o fim do regime militar, marcado pela eleição indireta de Tancredo Neves à presidência da República em 1984, um por um, os coronéis foram sendo afastados da política, né, derrotados pelas urnas da democracia recém-conquistada. Na Bahia, porém, isso não sucedeu. Né, o cacique político, o ex-prefeito e governador Antônio Carlos Magalhães, famosíssimo ACM, que fez sua carreira política aplicando todos os truques do coronelismo ao tempo em que servia como sustentáculo civil local, né, ao regime militar, mudou de lado. Né, coisa que o próprio José Sarney também fez ao ser preterido como candidato presidente da Arena em lugar de Paulo Maluf. Né. Só lembrando aqui, né, que o Tancredo Neves, que o pessoal
acha por algum motivo que é um tipo de herói, ele era amigo pessoal dessas duas figuras, né, ACM e José Sarney. Em 1984, num lance ousado e surpreendente, né, o ACM rompeu com os militares e aderiu à campanha das diretas já, que culminou no afastamento dos generais do poder, né? Talvez por ele ser um caso raro de coronelismo urbano, já que a grande parte da sua fortuna e dos que a ele estão ligados está associado aos meios de comunicação, aos negócios industriais e imobiliários. Alguém falou da família Marinho? Não. Ele mostrou-se mais ágil em perceber o significado das mudanças que se operaram naquela época, né? Representando a versão mais atualizada do coronelismo, né, aquele que eu citei lá do Sérgio Buarque de Holanda, ele de imediato reticulou-se com a nova elite civil que substituiu os militares em Brasília. Esta oposição, né, esta virada do carlismo em favor da redemocratização, se bem que, né, oportunista, granjeou a ele enorme estima e respeito por parte considerável da população, permitindo-lhe, em seguida, né, a formação da nova república, que fosse promovida às antecâmaras do poder, né, como o homem forte dos sucessivos presidentes que desde então foram eleitos, né. Nos 15 anos seguintes, o ACM foi ministro das comunicações no governo de José Sarney, eminência parda, né, no governo do presidente Fernando Collor de Mello, e o principal avalista do pacto do PFL-PSDB, que garantiu por 2 vezes a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, né, o FHC, que disse outro dia que prefere ser chamado de FH apenas, então o FH. Ele sempre teve consciência de que o seu prestígio local se devia ao apoio, né, escancarado que ele dava a quem estivesse no comando executivo da União. Pois é. E, além desses novos coronéis, a gente conhece muitos causos, né, que aconteceram com coronéis desses mais antigos. A literatura brasileira é vasta, com exemplos deles, né? Autores como Jorge Amado e Graciliano Ramos retratam o coronelismo em seu dia a dia, e mesmo na TV e cinema a gente vê exemplos, né, de alguma dessas figuras. E aqui só os ouvintes mais velhos, e eu e o Francisco com certeza vão lembrar, mas o nosso querido e saudoso Chico Anísio tinha um personagem chamado Coronel Limoeiro. E, enfim, mesmo os ouvintes que não se lembram, né, se você tiver interesse, você vai lá no YouTube e procura que dá pra ver algumas sketches desse personagem. Bom, mas por que eu tô falando dele? Esse personagem, acredite ou não, ele é inspirado numa pessoa real, né, uma figura, né, de uma cidade, olha só, cidade de Limoeiro, em Pernambuco, né, daí o nome Coronel Limoeiro, só que o nome real desse personagem era Coronel Chico Heráclio. Bom, no seu auge, né, no caso o coronel de verdade, né, não o personagem do Chico Anísio, ele influenciou mais de 30 municípios e, enfim, nessa região dele de influência ele elegia prefeito, deputado e indicava juiz, delegado, enfim, ele mandava e desmandava. E ele tem muitos causos, né? Uma das histórias do Chico Heráclio era que, em dia de votação, seus empregados distribuíam aos eleitores em envelopes lacrados, né, as chapas dos candidatos, né, que deveriam ser votados. Um desses eleitores mais afoitos, né, chegou até o coronel e falou assim, né, assim, logo depois de ter votado: "O coronel, fiz tudo certinho, como o senhor mandou. Agora me diga uma coisa, em quem que foi que votei?" A resposta... É inacreditável, né, cara? Pois é. E a resposta do coronel foi rápida, né? "Olha, rapaz, nunca me pergunte uma coisa dessa, o voto é secreto." Ele tinha bom humor. Inclusive, né, do coronel Heráclio, a frase, né, "Amigo meu não tem defeito, inimigo se não tiver eu coloco." Olha isso. Pois é. Outro coronel famoso, né, foi o Lucas Pinto, que controlava o Vale do Apodi, no Rio Grande do Norte. E quando o tribunal, essa história é ótima, quando o tribunal eleitoral passou a exigir foto nos títulos de eleitor, lembra que a gente falou que não havia, né, foto no título de eleitor até então? Então esse coronel mandou um fotógrafo ir tirar o retrato, né, das pessoas ali do seu município, né? E aí, numa fazenda, né, um eleitor estava, enfim, tirando ali o leite da vaca, né? Quando mandaram ele posar para a foto, e aí, enfim, o cara não pestanejou e pousou ao lado da vaca, né? Só que o fotógrafo distraído acabou deixando ele de fora e tirou foto só da vaca. E aí o coronel viu as fotos, né, viu que tinha uma foto ali só de uma vaca, e, enfim, não pensou 2 vezes. Falou: pode fazer o título dele assim mesmo na eleição, a gente vê o que faz. E imagina, o título eleitor do cara saiu com uma foto de uma vaca. É inacreditável, né, cara? É verdade, mas parece que é uma piada, né? É uma coisa assim de outro mundo. Pois é, né? Enfim. O Brasil é o país da piada pronta, né, Francisco? O sensacionalista parece super real aqui, né? Teve uma outra eleição, né, que ele levou a urna para o juiz eleitoral, ele, assim, mesmo, a equipe dele, só que 15 dias depois da votação. Aí o juiz falou assim: "Mas coronel, 15 dias depois, o senhor me complica, né?" Aí o coronel falou: "Não, pode deixar, juiz. A próxima vez eu entrego mais cedo." E ele era um homem de palavra, ele falou e cumpriu. Nas eleições seguintes, ele entregou a urna 3 dias antes da votação.
Não dá pra acreditar numa coisa dessa, né, cara? Não dá pra acreditar. Pois é, a eleição nem era manipulada. Não, né? nem um pouco. Mas não para aí não, né? Enfim, tem um outro coronel, no Elísio da Silva Maia, conhecido como Coronel Elísio, que comandava um conjunto de municípios ali em Alagoas. Ele conta-se, né, as histórias sobre ele, que uma vez ele marcou uma viagem, né, para Juazeiro do Norte, né, a famosa Juazeiro do Padim Padiciço, e uma mulher que era esposa de um empregado dele, né, sabendo que ia acontecer essa viagem, lá no dia da partida, ali na beira do carro, ele já saindo, ela chegou pro coronel, né, falou com ele: ô coronel, eu queria pedir um negócio aí pro senhor. Aí ele falou: vou falar o que é. Ah, não, eu queria que o senhor trouxesse pra mim uma imagem do Nosso Senhor. Ele nem terminou ela nem terminou a frase. Ele, não, pode deixar, eu vou trazer, né? Eu sabia que ele queria uma imagem, né, de Jesus Cristo, né? Aí, enfim, chegou, ele falou pro motorista, né, deixou o motorista encarregado dessa encomenda e seguiu viagem. Já lá em Juazeiro, né, enfim, depois de passar por várias daquelas lojas ali que vendiam artigos religiosos, o motorista, né, lembrou pro coronel daquela promessa que ele fez pra mulher. Aí o coronel falou: olha, desce do carro então e vai lá comprar a imagem, né, a encomenda. O motorista desceu, foi lá, só que logo ele voltou: mas, ô coronel, o senhor se lembra se a mulher falou se era a imagem do Nosso Senhor morto ou do Nosso Senhor vivo? Aí o coronel pensou e falou assim: traz uma imagem do Senhor vivo, porque se não for essa a gente mata. Uma atitude super normal, né? Né? Pra comprar morto, de repente ela quer vivo, não dá pra reviver. Se bem que esses coronéis, eles faziam de tudo, viu? Eu nem duvido que eles ressuscitassem, não. Isso tem assim, pra mim tem um saborzinho de piada, mas deve ser baseado em fatos muito próximos a isso aí. Mas então, como a gente viu, né, o coronelismo teve suas origens ainda lá no Brasil colonial, ganhou as formas como conhecemos hoje no Brasil Império, chegou ao auge na República Velha, renasceu forte lá na ditadura militar e olha só, existe até hoje. Nós demos uma ênfase maior no Nordeste, que é onde esse fenômeno foi mais presente e importante, mas ele existiu do Rio Grande do Sul até o Amapá. Fora do Nordeste, ele foi maior em Goiás, com famílias que estão no Congresso Nacional até hoje, incluindo o Senado, e também lá em Minas Gerais e em Mato Grosso. Retratado em livros, novelas e filmes, mostra as formas de relação do privado em público e como muda-se a figura, mas permanecem as práticas. E nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Ele foi possível graças à ajuda de nossos mecenas que contribuem mensalmente com valores simbólicos que nos ajudam a manter o TemaCast atual. E agora eu vou chamar os meus amigos para fazerem seus jabás e eu vou começar pelo Coronel Virgílio. Olha aí, um coroné sem lenço e sem documento, né? E bom, como sempre, né, eu vou fazer aqui o jabá do próprio TemaCast e falar aí que a gente está recebendo poucas mensagens de vocês. Vocês estão um pouco participativos. Vamos lá, pessoal, vamos escrever, comentar os episódios no site, né? Quem tá no nosso grupo lá no Saiba Mais, no Facebook, vamos participar. A gente quer mais interação com os ouvintes do TemaCast. Eu tô achando vocês muito parados esses últimos dias. Então, fica aqui o meu apelo para vocês entrarem em contato com a gente. E se você nunca escreveu pro TemaCast, mais uma vez, saia do armário e nos escreva. E vocês perceberam que ele falou que nem um coronel, né? Ele acabou dando uma ordem. Escreva aí, escreva aí. Se eu fosse vocês, eu não desobedeceria. Pois é. Exatamente. Pois é, e agora eu vou chamar o Coronel Alcântara. Fala, Coronel. Pois é, olha, a gente comentou no começo desse episódio, né, sobre uma cidade no interior de Pernambuco, né, Serra Talhada. Sabia que eu tenho um livro que começa nessa cidade, né? Eu tenho o meu romance histórico, 33 é o nome do livro. Ele basicamente conta a história de Jesus como se Jesus tivesse nascido no Nordeste brasileiro na metade do século XX, né? Mais ou menos na metade do século XX. E, enfim, ele era filho de duas pessoas humildes ali, né? De Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Pelo menos o pai dele era uma pessoa humilde, né? E aí eles tiveram que sair fugidos de lá e foram uma daquelas várias famílias retirantes para São Paulo, fugidos de um coronel, né? O coronel Herodes e tal. Enfim, e aí o resto da história, enfim, eu misturo fatos da história do Brasil, né? Principalmente da época da ditadura militar, mas a gente começa ali na participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, com fatos fictícios do livro. Enfim, é um livro que eu recebi bastante elogios, vendeu bem, assim, mais do que eu esperava. Então, se o ouvinte quiser conhecer mais, pode entrar lá no meu site, no igoralcantara.com.br e saber mais sobre o meu livro. Você pode comprar ele
tanto versão impressa quanto versão digital para tudo quanto é tipo de dispositivo. Então dá uma força aí para a literatura nacional. Exato, e já que você tá com a palavra, Igor, diga para nós para onde que a gente vai agora, meu querido. Bom, agora a gente está encerrando o episódio, porque se vocês lembram bem, a gente não tem mais leituras de e-mails e comentários dentro do episódio. Agora, a leitura de e-mails e comentários é feita ao vivo, com interação, inclusive ao vivo com os nossos ouvintes, através de Hangouts que a gente realiza uma vez por mês. E se você quiser saber quando será o próximo Hangout de leitura de e-mails e comentários e interação com os ouvintes, você vai entrar lá no nosso grupo no Facebook, no Saiba Mais, e ver qual é o próximo evento agendado. Exatamente, se você não sabe onde é que fica o nosso grupo no Facebook, basta você ir em temacast.com.br/saiba mais, tudo junto, solicitar o ingresso, a gente vai autorizar, e aí você fica ligado que a gente vai criar evento lá para o nosso Hangout, que é a leitura de e-mails e comentários. Então nós vamos ficando por aqui. Eu quero deixar um forte abraço a todos e até o próximo TemaCast. Bye, bye. Tchau, tchau, ouvintes. Tchau, ouvintes. E lembrem-se que participar do Hangout é voluntário, porém obrigatório. Até mais.